seja bem-vindo para a nossa terceira aula do curso EAD Olhar para as Diferenças. Hoje, o desafio nosso é justamente discutir as diretrizes e objetivos da assistência social no Brasil. Claro que, na competência 3, você já discutiu comigo algumas dessas propostas e estratégias da assistência social. Aqui nós vamos aprofundar um pouco esse olhar e trazer basicamente um resumo do trajeto histórico da assistência social no Brasil. Primeiro eu quero que você reflita sobre a seguinte questão. Na proposta do trabalho da assistência social, nós precisamos considerar a oportunidade de trabalhar com a vida, não com o pobre, não com o pouco, não com o menos. A proposta hoje da assistência social é centrada na garantia de direitos para a promoção à vida. E aí, quando a gente trabalha na perspectiva geral, eu consigo compreender que o desenvolvimento da assistência social no Brasil apresenta conceitos principais e primordiais para sua execução. A primeira delas seria os processos de interação social. É de extrema importância que a interação social esteja presente na nossa atuação, bem como a percepção mais aprimorada para as condições de vulnerabilidade e potencialidades dessa família. Também tem a ver com os processos de comunicação, atitudes desses sujeitos dentro de um contexto social, os processos de sociabilização no contexto geral, os grupos nas quais esses sujeitos pertencem e, basicamente, os papéis sociais que eles ocupam. Você, claro, por atuar na assistência social, já deve saber que falar em assistência social no Brasil é falar numa sopa de letrinhas. Ou seja, muitas vezes o profissional chega no serviço e não sabe, por exemplo, ou não consegue associar as siglas aos seus conceitos. Então, a assistência social ela traz desde LOAS, SUAS, ao que nós chamamos de CRAS, CREAS, que isso também será discutido ao longo das nossas aulas e das nossas competências. Agora eu queria me deter um pouco mais na estrutura e no processo histórico do SUAS, que nós chamamos de Sistema Único de Assistência Social, no Brasil. Como isso ocorreu, como foi esse processo histórico, e acredito que você já deve saber que não foi um processo fácil. Inclusive, eu trago aqui para você uma discussão muito ampla no sentido de que o Sistema Único de Assistência Social, apesar de ter sido, claro, pensada desde a Constituição de 88, ela apresenta modificações e desafios continuados. É uma política extremamente nova e que nós estamos nos apropriando a cada dia a partir das demandas sociais e das transformações sociais e políticas. Pensando nesse trajeto histórico, o SUAS, claro que não instituído da forma como hoje, foi pensado e questionado a partir da Constituição de 88. Nós tínhamos um modelo de assistência social que era pautado no assistencialismo, aquelas velhas trocas de favores e de benefícios. A partir da Constituição de 88, percebeu-se a necessidade de modificar essa estrutura da assistência social. E aí, em 93, a gente tem um ganho e um avanço na política de assistência quando nós trazemos o que chamamos de Lei Orgânica da Assistência Social, que novamente nós trazemos a sigla como LOAS. A proposta do LOAS seria justamente a integração da economia e do trabalho social, centrando o Estado na garantia de direito dessas pessoas e na garantia de direitos e serviços à população. Seguindo um pouco mais para frente, e aí eu gostaria que você observasse justamente a morosidade com que o processo da assistência social se institui. Então, a gente tem a Lei Orgânica em 93 e só em 2003 a gente vai ter a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social.
Só em 2003 é que a gente começa a pensar no que hoje nós chamamos de sistema único. Primeiro, a partir da estruturação da LOAS, que seria a Lei Orgânica da Assistência, nós passamos a pensar numa política estrutural e que fosse unificada para que a execução dessas ações de garantias de direitos fossem fortalecidas. E aí, em 2004, surge o que nós chamamos de Política Nacional de Assistência Social, e com ele todos os marcos legais que hoje subsidiam a atuação da assistência social. Em 2005 surge o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que traz para a gente a mesma estrutura de sistema do SUS, claro que com perspectivas e ações diferentes. O Sistema Único de Assistência Social, ele veio trazer, a partir do sistema público descentralizado não contributivo, a garantia de seguranças, como seguranças de sobrevivência, de vida, alimentação, garantias de direito, seguranças de superação de violências sexuais e violências sociais, entre tantas outras contribuições. Então, o SUAS surge para a gente em 2005 como um marco importantíssimo na gestão da assistência social no Brasil. E aí é nesse modelo que a gente rompe com as barreiras do assistencialismo e passa a tornar a assistência social enquanto política pública no Brasil. Claro que atualmente a gente vem passando por diversos desafios, mas isso faz parte, inclusive, do processo metodológico do Sistema Único de Assistência Social. Quando a gente fala em assistência, nós falamos de alguns termos de proteção, o que estaria centrado nos termos de proteção trazidos pela assistência social. Primeiro, a gente vai falar de uma política de assistência social pautadas em benefícios e transferências. Nessa perspectiva de benefícios, aí a gente inclui uma série de fatores como BPC, benefício de prestação continuada, Bolsa Família, ou seja, benefícios que foram trazidos no escopo do Sistema Único de Assistência Social para a superação das vulnerabilidades sociais. Eu não vou agora me apropriar nesses conceitos. Para isso, a gente vai trabalhar competências específicas para esse tipo de discussão. Então, nas próximas aulas, a gente aprofunda um pouco mais sobre essas questões de benefícios, inclusive voltados para a criança com deficiência. Na ideia dos termos de proteção, nós temos também a necessidade de identificar o que seriam fatores de não proteção, o que seriam fatores de desproteção e, consequentemente, de vulnerabilidade social. Na ideia de termos de proteção da assistência, nós também identificamos quais seriam os recursos e serviços que poderiam assistir esses indivíduos que foram ou tiveram seus direitos negados e violados. E, por fim, também trazemos o que nós chamamos de vigilância socioassistencial, que seria uma forma de acompanhar os serviços ofertados, bem como a qualidade desses serviços. Nessa estrutura do Sistema Único de Assistência Social, nós também tivemos avanço no que seria aumento do sentimento de pertença, promoção de uma proteção mútua, aumento da garantia dos direitos. Então, o mote do desenvolvimento das políticas sociais e públicas da assistência social também previu o fortalecimento de função protetiva para a família, bem como o protagonismo da família no desenvolvimento de tais políticas, ou seja, a participação, como a gente viu na aula 2, com o processo de matricialidade familiar. Para que a gente entenda a assistência, a gente vai precisar compreender um aspecto importantíssimo, que seria o conceito de vulnerabilidade social. O que seria vulnerabilidade social? Primeiro, a gente precisa compreender que vulnerabilidade social não vai estar atrelada unicamente ao que nós identificamos como processo de renda, ou seja, como questão financeira da família. Vulnerabilidade social é um conceito amplo que envolve processos de sofrimentos
conflitos sociais, insegurança, desamparo da família ou da sociedade e também a renda familiar, que é um fator considerado no âmbito da vulnerabilidade social. Na estrutura da política de assistência social, o conceito de vulnerabilidade social ele passa a ser um conceito muito amplo e não está unicamente restrito às condições financeiras da família. A gente sabe que as condições financeiras é um fator agravante nos processos de vulnerabilidade, no entanto, existem algumas outras características específicas para que a gente considere vulnerabilidade social. Uma delas seria as consequências naturais que envolvem as grandes enchentes, catástrofes naturais e que coloca a família em situações de vulnerabilidades num contexto geral. As de saúde, que apresentam vulnerabilidades, inclusive na manutenção da família, no que diz respeito ao contexto de sustento. Os riscos ligados ao ciclo de vida, que envolve aí violências sexuais, violências físicas e violências contra a própria vida. Os sociais, como a gente já viu, que envolve processos econômicos ou até riscos de grupos sociais. Os ambientais, que está muito próximo aos processos naturais. E os políticos, que seriam as faltas de investimento nas políticas sociais. Já que a gente entendeu o conceito agora de vulnerabilidade, eu quero trazer para você os princípios e os objetivos da Política Nacional de Assistência Social. O primeiro deles seria a universalização dos direitos sociais. A partir do SUAS, todo sujeito e cidadão tem direito à universalização dos seus direitos e garantia deles. Também o respeito à dignidade do cidadão seria um eixo norteador para o princípio da Política Nacional de Assistência Social. Em concordância com isso, nós temos também o direito aos serviços de qualidade, ou seja, a oferta de um serviço qualificado e com profissionais totalmente formados e aptos a contribuir com o desenvolvimento da política, e a igualdade de direito no que concerne ao acesso de atendimento sem restringir raça, cor, orientação sexual, entre outras características. Quando a gente fala dos objetos da Política Nacional de Assistência Social, a gente traz a proposta de enfrentar as desigualdades, seja elas quais forem, garantir as condições necessárias para os atendimentos sociais através da oferta desses serviços qualificados, fortalecer os programas e benefícios socioassistenciais que garantem a proteção desses indivíduos, bem como a prevenção de possíveis riscos ao contexto da sua vulnerabilidade, e focar as ações no âmbito e no contexto familiar, como a gente já vem abordando a centralidade nessa família. Na estrutura da assistência social, acredito que você já tenha conhecimento disso, nós distinguimos e temos duas áreas distintas, que seria a proteção social básica e a outra seria a proteção social especial. A proteção social básica, ela está centrada no atendimento e no âmbito do Centro de Referência de Assistência Social, conhecido popularmente como CRAS. E a proteção social básica seria a porta de entrada dos sujeitos para a garantia das políticas sociais básicas. Isso envolve documentação civis, o próprio acompanhamento do PAIF, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e benefícios assistenciais, como o programa Bolsa Família e o benefício de prestação continuada BPC. Já na proteção social especial, o acompanhamento dessas famílias tem um olhar específico e nesse contexto elas se subdividem em média complexidade e alta complexidade. Lembrando que, nesse momento, a proteção social especial ela está centrada para vínculos familiares que já foram totalmente rompidos. E aí, a perspectiva da média complexidade é trabalhar com violências mais específicas, ou seja, quando o direito do cidadão já foi violado. E aí, esse acompanhamento se dá de ordem especial a partir do PAEF e através da média complexidade. No contexto da alta complexidade, esse acompanhamento se dá de forma totalitária. Por quê?
o sujeito ele já perdeu todos os vínculos sociais e familiares e, como consequência, precisa de um benefício e de um processo assistencial muito maior. Isso envolve moradia, alimentação, questões até de saúde, enfim. Os serviços da alta complexidade envolvem situações de abrigamento ou situações em que o sujeito não tem mais perspectiva social. A média complexidade, ela atua nos conflitos e nos direitos violados, mas em contrapartida buscando restabelecer esses laços e vínculos sociais e familiares. Quando a gente traz na caracterização dessa política a partir dos atendimentos no município, que seria na ponta, a Política Nacional de Assistência Social distingue os municípios a partir dos seus portes. E aí a gente vai ter o entendimento do que seriam porte 1, porte 2, porte 3, grande porte e metrópole. Quando a gente fala de pequeno porte 1, a gente está falando de municípios que geralmente têm até 20 mil habitantes. E aí ele vai ter a necessidade de um serviço como o CRAS, por exemplo. No que concerne ao município de porte 2, nós falamos de uma população equivalente a mais de 20 mil habitantes até 50 mil habitantes. No médio porte, a gente vai ter uma estruturação de a partir de 50.001 habitantes a 100 mil habitantes. E o que nós chamamos de grande porte e metrópole estão acima do 100.001 habitantes. Ou seja, a partir da estruturação do porte do município é que são avaliadas as necessidades dos equipamentos ou dos instrumentos de CRAS, CREAS, bem como as suas especialidades. No entendimento da política social como um todo, percebe-se que a estrutura do Sistema Único de Assistência Social trouxe para as políticas sociais um avanço inquestionável. Claro que ele ainda precisa de reformulações e novas diretrizes para continuar a efetivação do seu trabalho. No entanto, eu convido a você a discutir sobre esses desafios na nossa próxima aula, pautadas pelas temáticas da competência 4, onde a gente vai trabalhar especificamente as capacidades e as diretrizes da proteção social básica e proteção social especial. Até lá!